extremamente importante o pessoal já estar dentro da live. Uhum. Vou ver. Avisar que tiver começado. Vamos ver. Gustavo, vocês imaginavam que ia ser tão grande essa crise que a gente está vivendo? Não, No acho que comecinho, ninguém assim, quando imaginava, saiu? né? Não, né? Acho que ninguém imaginava, cara. Acho que é um negócio que mesmo com a gente que está já tanto tempo no mercado, assim, já viu muita crise que, puta, vem, pega um setor, ou como a de 2008, 2009, né, que foi super drástica e tal, mas agora é um negócio muito diferente, assim, né? Chegou a ter 1/3 da população global inteira dentro de casa, assim, um negócio que acho que é difícil. Acho que respondendo, não. No começo ali da crise, você pensa, e até os exemplos que a gente tinha um parecido para resgatar, que tinha sido provavelmente o Ebola, o SARS, né? Foram bem mais H1N1, elas meio que começaram assim também, com é uma doença que está pegando, está passando, mas foi muito diferente, né? Acho que o grau de altíssimo da transmissão do corona, no fundo, fez muita diferença. E aí, acho que não, ninguém esperava, acho que ninguém esperava e está sendo muito profundo, assim, as consequências para as empresas estão sendo bem, bem fortes. Com certeza. Eu acho que vai deixar uma pegada tão grande na indústria que eu não sei como que a gente vai ficar depois do coronavírus. Não, eu acho que certamente essa vai ser daquelas que vai estar em qualquer livro de história por muitos e muitos séculos. Não sei se vai ter livro, mas quando contarem a história, certamente isso aqui é um evento, a gente está vivendo um evento relevante assim, na história do nosso planeta, porque nunca se ouviu, nunca se viu, né? Jamais. Teve outras pestes, mas assim, o mundo não estava tão desenvolvido, tão integrado com tanta gente. A quantidade de pessoas que ficaram dentro de casa era maior do que a população inteira do mundo quando teve a crise espanhola. Então, assim, Sim. O grau que afetou é muito, muito alto. Né? Vai começar a ver daqui para frente, né? Pois é difícil, né? Saber. Essa é uma das coisas que a gente fica o tempo inteiro se perguntando e tentando encontrar o que é o mundo pós isso, né? Porque muita gente me pergunta assim, vocês investem em Disney, quando abre o parque da Disney? Mas isso eu acho que é mais fácil você... Eu gosto muito de pensar em probabilidade sempre assim, né? Quem que falou que era estatístico? Eu sou da estatística. Apesar de eu ter feito a administração, mas eu acho que o jeito que a gente tem que pensar sempre é em cenários. E eu acho que é mais fácil fazer um cenário, assim, se você me der um desafio, falou, faz um cenário de quando o parque da Disney abre com 90% de chance de você estar certo, eu acho que é mais fácil do que falar, tá bom, mas agora faz um cenário de como as pessoas se comportam com o parque da Disney aberto, com 90% de... Eu não acho que não dá. Muito mais difícil quantificar algo que é um comportamento, né? Você já entra em outra... Decisões individuais, eu não sei como as pessoas vão estar, se as pessoas vão estar cheias de medo de ficar na fila, que é muita vontade de se divertir. Que é um cenário que já está acontecendo bastante na China, né? Saiu essas notícias do comércio tendo dificuldade, mesmo abrindo, por causa da pegada que deixou o coronavírus. Mesmo nos Estados Unidos, eu estava lendo hoje que vários restaurantes, vários estados já estão abrindo, já abriram restaurantes há 3 semanas e a ocupação ainda está 30% do que era antes. Então, assim, sim. Por isso que fica essa briga aqui de abre. Puta, mas se abrir o shopping, você vai numa praça de alimentação hoje? Exato. Não sei se as pessoas vão, né? Então, eu acho que é zero óbvio, assim, acho que tá muito difícil. E aí o Brasil consegue, obviamente, complicar ainda mais as coisas, né? Quando um cenário já é turbulento, o Brasil consegue criar camadas adicionais de crise na crise, como se já não fosse pequena a crise. Então, só complica ainda mais. Bom, acho que então, já dá para começar realmente o nosso bate-papo oficial.
todo mundo aí que está entrando, agradecemos todos a presença de todo mundo. Queria agradecer de novo a presença aqui do Gustavo Aranha, que disponibilizou um tempo aqui para a gente. Espero que todo mundo em casa esteja bem agora. A gente está com esse processo. Eu sou o Pedro, 018 da Estatística, eu sou o atual presidente do Grupo de Mercado Financeiro. Junto comigo aqui o Vitor Castro e o Adolfo Júnior, além da ilustre presença do Gustavo Aranha. E a gente vai explicar um pouquinho antes o processo das nossas lives e aí a gente já começa realmente o nosso papo com ele. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gustavo. Eu sou o Vitor Castro, como o Pedro falou. Eu sou da Engenharia Mecânica, entrei em 2018 na Unicamp. E estou no Grupo de Mercado Financeiro faz um ano, aí, junto com o Adolfo. Esse nosso projeto de lives, ele visa oferecer conteúdo realmente para todo mundo que nos segue nas redes sociais, para todo mundo que é engajado com o mercado financeiro e para todos aqueles também que buscam adquirir mais conhecimento nesse meio, isso é muito perceptível no Brasil inteiro, né? Que é a falta de educação financeira e até de saber gerir o seu portfólio e seus investimentos. Bom, basicamente, o nosso projeto, ele visa, então, trazer grandes nomes, nomes que já estão no mercado aí faz muito tempo, que tem uma reputação por trás, como o senhor Gustavo Aranha. E, periodicamente, a cada 1 ou 2 semanas, a gente vai soltar uma live, então, com um nome desses, para falar sobre algum assunto atual também, e que seja informativo e até educativo para todo mundo que está assistindo a gente, beleza? Bom, boa tarde, eu sou Adolfo, atual membro do Grupo de Mercado Financeiro da Unicamp. Gostaria de agradecer novamente a presença de todos na segunda live do GMF, especial do nosso segundo convidado, Gustavo Aranha, por ter reservado um tempo em sua agenda para estar aqui conosco. Bom, novamente, separamos algumas perguntas para serem feitas ao nosso convidado de hoje, sendo que essas girarão em torno de um tema: empresas globais, uma importante fonte de diversificação em meio à pandemia de Covid-19. Ao término das questões selecionadas pelo grupo, serão escolhidas as melhores perguntas feitas por vocês ao longo de toda a transmissão para serem dirigidas ao nosso convidado de hoje, nos minutos finais da live. Portanto, fiquem à vontade para tirar dúvidas através do chat. Dados os recados e explicado o formato da videoconferência, sem nos alongarmos muito, como vocês bem sabem, o nosso convidado de hoje, Gustavo Aranha, foi Head da área de produtos e serviços de Private Banking do Credit Suisse Hedging Grifo entre 2006 e 2014, empresa na qual permaneceu por mais de uma década. Atualmente é sócio-diretor da Geo Capital, uma gestora com mais de R$1 bilhão em ativos sob custódia, e a única gestora brasileira focada exclusivamente na estratégia de investimento em empresas estrangeiras. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Gustavo. É um prazer tê-lo novamente em um evento do GMF Unicamp. Imagina, obrigado a vocês, Adolfo, que me achou lá no LinkedIn e me convidou. Para mim é um prazer. Eu já tive, né? Eu já estava comentando aqui com vocês antes, já tive na Unicamp em 2018 falando para uma turma lá e é muito legal. Adoro participar, adoro contar um pouco a minha experiência, dividir minha experiência aí de mercado com vocês que estão quase ingressando no mercado. E apesar de eu já ter de mercado quase o que vocês têm de idade, eu queria, por favor, que vocês parassem de me chamar de senhor, porque daí eu me sinto muito mal e muito velho. Então, Desculpas. Podem me chamar de você, não tem problema nenhum. Não, perfeito. Bom, Gustavo, como de costume, gostaríamos de começar a live dando espaço para que você falasse um pouco sobre a sua trajetória dentro do mercado financeiro, quando surgiu o seu interesse pela área e, para completar a pergunta, como as experiências que você colecionou nos mais de 10 anos de trabalho no Credit Suisse Hedging Grifo e 2 anos na Bratus Capital se conectam com o seu trabalho de hoje na GEL. Legal. Claro. Bom, primeiro falando de mim, assim, eu fiz administração na GV. Eu sou de São Paulo e fiz, né, e entrei na GV. E desde a GV eu tinha muito interesse pelas matérias de finanças. Vocês estão me ouvindo? Deu uma cortada aqui. Eu vou talvez voltar um pouquinho. Tranquilo. Tudo certo. Tá bom. Então, eu me interessei sempre pelas matérias de finanças, né? E aí, obviamente, eu fui, quando pude estagiar, eu fui procurar estágios no mercado financeiro, mas eu confesso, assim, que olhando para trás hoje, eu não tinha a menor ideia do que era o mercado financeiro, não tinha a menor ideia, eu só sabia que parecia que era o que eu gostava. E aí eu acabei entrando num banco CCF, que nem existe mais, depois ele foi comprado pelo HSBC,
e depois ele foi comprado pelo Bradesco, então, enfim, é uma história quase jurássica para vocês, mas eu comecei no CCF, era um banco, mas era um bancão, e aí talvez aqui já fique uma primeira lição, assim, que eu acho muito forte para mim, que quando eu estava lá no CCF, tinha alguma coisa que me incomodava, era um bancão, e eu olhava em volta, assim, olhava as pessoas que trabalhavam ao meu redor, né, os diretores, tal, eu não queria ser nenhum daquelas pessoas quando eu crescer. Então, se pudesse já, não sei se a gente vai ter esse espaço, mas vocês que vão entrar no mercado de trabalho e tal, acho que tem que ter paciência, as coisas são difíceis, o trabalho nem sempre é legal, mas uma coisa que eu acho muito relevante do lugar onde vocês estão é se vocês olharem em volta e acharem gente que vocês querem ser quando crescer, que vocês admirem, que vocês... E lá no CCF eu não via isso, então para mim isso me incomodava muito, e aí eu tomei a decisão de entrar de estagiário também na Hedging Grifo, que era uma corretora, estava começando um private banking na época, e é legal porque eu, junto com o processo na Hedging Grifo, eu passei no trainee do Citibank, que era eu não sei se tem algum trainee hoje que é super valorizado, mas na época o trainee do Citibank era muito valorizado, e eu sei lá, porque como eu vinha do CCF, um bancão, olhei o Citibank, eu falei, putz, eu vou para a Grifo. E era uma corretora. Meu pai, que é dentista, não entende nada de mercado, e olhou assim e falou, como assim você não vai para o Citibank e vai para a Hedging Grifo? E eu também não sei direito, assim, poderia contar uma história de que eu tive uma visão de que não, era mais empreendedor, eu não sabia direito, mas no processo seletivo eu vi muito mais gente que eu admirei na Grifo, na Hedging Grifo, do que no Citibank. Então eu segui um pouco esse mesmo instinto e deu certo. Eu entrei em 2001 como estagiário na Hedging Grifo. Naquela época, não sei se vocês conhecem o Fundo Verde, mas o Fundo Verde era da Hedging Grifo, antes de depois virar uma asset, né? O Fundo Verde estava começando, eu tinha 500 milhões de reais quando eu entrei na Hedging Grifo. A Hedging Grifo tinha 1 milhão de reais de administração. E eu entrei em 2001, sócio da companhia. Fui de estagiário para sócio, e aí em 2007 a gente vendeu a Hedging Grifo para o Credit Suisse, aí virou Credit Suisse Hedging Grifo, e eu fiquei lá até 2014. Terminei como head de produtos, como você falou, mas fiz toda a minha carreira no lado de investimentos, né? Desde produtos de investimento, mas no começo eu era um private bank. Depois na Pratos eu trabalhei, você perguntou, né? Eu trabalhei com o mercado imobiliário. Então, o que eu acho que hoje, quando eu olho assim para a minha formação e o que eu faço no dia a dia, eu acho que eu sou um cara que acabou, de alguma forma, tendo exposição a diversos ângulos do mundo de investimentos, primeiro como ajudando famílias, ajudando pessoas físicas a alocar seu capital, depois estruturando produtos para essas famílias ainda no banco para estruturar, depois eu trabalhei com o mercado imobiliário, com investimentos imobiliários na Pratos, hoje com o mercado internacional, né, com ações globais. Então, eu acho que eu fui acabando me moldando, e hoje acho que eu sou um cara que tende a, se perguntar assim, o que eu faço, eu ajudo as pessoas a investirem seus recursos, acho de uma forma fácil, segura, fácil de entender, e hoje na GEL, trazendo, né, para a carteira das pessoas ativos que eu acho que são ativos que a gente já admira, já consome, já interage com eles, né, ações globais, de empresas globais, mas a gente ainda investe muito pouco neles. Então, nesse momento, acho que isso é bem forte aí no meu dia a dia, em falar sobre isso. Bom, perfeito. Deu uma travada aqui 1 hora, mas eu acho que agora voltou tudo tranquilo. Se tiver alguma parte que vocês acham que ficou ruim, eu posso repetir. Não, mas acho que ficou perfeito. Obrigado. Não, deu para entender tudo. Só para bom. Tá, aproveitando aí que você já falou um pouco sobre a Gel Capital e agora o surgimento dela, você teria como explicar um pouco para o público realmente como ela funciona, como ela opera, até mesmo essa parte mais particular dela, que realmente é utilizar ativos estrangeiros, não os brasileiros, porque às vezes você teve essa iniciativa de utilizar esses estrangeiros, e às vezes até mesmo falar uma curiosidade, algum ativo que você tem nela, alguma ação que você acha bem interessante, talvez as pessoas não conheçam tanto, seria ótimo. Tá bom. Bom, primeiro assim, eu acho que assim, a GEL, eu queria que vocês pensassem na GEL como uma empresa que, de novo, tem o objetivo de
trazer para o investidor brasileiro a oportunidade, dentro de renda variável, né, dentro do mundo de ações, a investir no que eu chamo de os outros 99%. Né? O que são os outros 99%? O Brasil, né, a B3, o total das companhias listadas na B3, é só 1% do market cap global, do total de ativos listados em renda variável no mundo. Então, o brasileiro, quando investe 100% do que ele tem em ações brasileiras, ele está investindo 100% do patrimônio dele em 1% das possibilidades. Né? Então, o que a GEL quer fazer, o que a GEL faz, é trazer para o investidor brasileiro a chance e a oportunidade de investir no que tem de melhor, na opinião da gente, nos outros 99%. Né? Que, de novo, eu vou voltar para a estatística, Pedro, seu campo, muito mais do que o meu, mas estatisticamente a gente acha muito mais fácil ou muito mais comum achar uma empresa incrível em 99% do que em 1%. Né? Então, é isso que a gente quer, é isso que a gente se propõe. Para executar isso, a gente criou 2 fundos de investimento aqui no Brasil, um com hedge, outro sem hedge cambial, depois a gente pode um pouco falar disso, mas conceitualmente o que a gente queria era isso, era dar a oportunidade de um jeito fácil, transparente, conhecido para o investidor brasileiro, investir em companhias incríveis, sem ter que ele escolher, sem ter que ele fazer o trabalho de análise, né? Investindo junto com a gente, junto com o nosso capital. 20% do capital da GEL é nosso, e então o investidor que investe na GEL, ele no fim está investindo onde o Gustavo Aranha investe, onde os meus sócios investem. E sobre empresas, assim, o processo de investimento da GEL, ele busca empresas referência nos seus setores, né? E então a gente tem um processo que todo o primeiro passo é olhar companhias cujo modelo de negócio a gente goste muito, a gente acha muito interessante. E então, assim, são as grandes referências, algumas mais, outras menos conhecidas do público em geral, mas dentro dos seus setores certamente são muito conhecidas. E aí, se eu puder até falar de algumas, assim, sei lá, eu diria que vou falar as maiores posições ou importantes posições hoje no portfólio, né? A gente tem, por exemplo, Disney, que certamente todo mundo conhece. A gente tem Berkshire, que é a companhia do Warren Buffett, que quem gosta de investimento, imagino, que também conhece. A gente tem John Deere, empresa de trator, certamente muita gente conhece, o trator verde e amarelo. A gente tem ações, por exemplo, também da Constellation Brands, que vende Corona, a cerveja, nos Estados Unidos. A gente tem, deixa eu puxar aqui de cabeça, deixa eu pensar mais alguma aqui. A gente tem Booking.com, a plataforma de reserva de hotéis. Então, tem muitas companhias. A gente tem Alphabet, a gente tem Facebook. Então, assim, são companhias que você me pediu algumas não conhecidas. Eu posso falar algumas não conhecidas daqui a pouco? Fica à vontade. É que eu gosto mais de falar das conhecidas, porque eu acho que o brasileiro, às vezes, quando ele vai falar assim, eu quero investir fora, ele fica com medo de dizer, mas eu gosto de investir nas brasileiras que eu conheço. Deu uma pequena travada. Acho que ele caiu um pouquinho. Então, vamos ver. Na última vez ele voltou tranquilo. Para vocês, né? Eu falei nome. A gente tenta muito levar para o nome. Tá indo e voltando a dele. Tenta falar. Tá caindo um pouco aí, Gustavo. Legal que ele falou só de empresa conhecida, você viu? Então. Ele comentou sobre a Disney. Eu vou pedir pro pessoal aí só esperar um pouquinho. Vamos ver se a internet do Gustavo reconecta. Pra gente continuar o papo. Que eu acho que ele caiu. Vamos só ver se a gente consegue adicionar ele de volta. Mas só das ações aí que ele já falou, já dá para ter uma noção do tipo de investimento que a GEL Capital faz. Realmente ações de referência de qualquer tipo de mercado que a gente vai comentar. E quando ele estava conversando com a gente antes, ele fala, né, que o investidor, quando vai investir na empresa dele, tem que ser qualificado. Não qualquer pessoa pode entrar lá. Isso é uma restrição diretamente da CVM, para quem tem alguma pergunta.
E até para o pessoal, essa chance agora que o Gustavo teve uma pequena queda, a gente está tentando já reconectar ele, é interessante quem já tiver alguma pergunta já ir mandando, que a gente já vai listando, e aí na volta dele, se for diretamente relacionado com isso, a gente já faz essas perguntas diretamente para ele. Vamos só esperar um segundo para ver se ele consegue reconectar. Sim. No caso, a CVM, o Gustavo estava comentando com a gente um pouco antes de começar a live aqui, no caso, a CVM, ela impede, né, ou seja, cria essa restrição do investidor qualificado, que é aquele que tem 1 milhão em dinheiro investido, né? Enfim, ela cria essa restrição para, com isso, já que ela não consegue ter controle sobre investimentos fora do país, né, restringir ao máximo, né, que as pessoas consigam ter acesso a isso, já que ela não consegue de fato, garantir, né, o segurança, né? Nem todo mundo faz um trabalho, assim, de qualidade, que nem o da GEO, um trabalho confiável, né? Poder conectar o investidor nacional com os ativos estrangeiros. Desculpa, caiu tudo Que isso, sem então, problema. Perfeito, então acontece. A gente estava comentando exatamente o que você estava falando e a nossa conexão com você caiu, Gustavo, quando você estava comentando sobre as mais diferentes, né, as menos conhecidas pelo público. Você já tinha comentado... Eu gosto muito de mostrar as conhecidas, porque o brasileiro tem medo de investir fora, às vezes, justamente por achar que não conhece as companhias onde ele vai investir. Eu acho super relevante ele entender que, no fim, investir fora quer dizer investir nas empresas que ele já compra, que ele já veste, que ele já usa, que ele já admira, que ele já gostaria de ter, né? Mas tem ações diferentes, assim, então eu consigo, por exemplo, falar da Illumina, que é uma companhia que talvez para o grande público não seja tão conhecida, mas é a empresa que tem toda a tecnologia desses novos exames de sequenciamento genético. Então, esses exames todos que você faz para ver seu DNA e tentar ver doenças ou tua propensão a ter doenças, todos eles têm uma empresa só que tem a tecnologia disso, que chama Illumina, uma empresa incrível e que a gente tem. Então, tem coisas assim diferentes também, mas tem uma coisa em comum nas empresas que a GEO procura, é que elas sejam as grandes referências dos seus setores. Então, mais ou menos conhecida, né, elas são as referências. E esse negócio do conhecido, eu só queria fazer uma última anedota que eu uso muito. Fica à vontade. Eu gosto de pensar que quando eu era na escola, faz muitos e muitos anos, quando um amigo tinha um tênis Nike, vocês nem vão acreditar no que eu vou contar, mas a gente falava que era um tênis importado. A gente queria um tênis importado, um relógio importado, um carro importado, a gente tinha isso. E hoje não existe mais isso, né? Você tem um Nike, você tem um carro, você tem um relógio, então não fala mais isso, principalmente o tênis, né? Mas a ação da Nike, a gente ainda acha que ela é importada, né? Ela ainda é uma ação internacional. E eu acho que isso vai cair. Acho que isso aqui, daqui a uns anos, a gente vai falar que tem uma ação da Nike, como fala que tem um tênis da Nike. Não vai ficar falando que tem uma ação global, importada. A Nike é uma empresa, assim como as empresas brasileiras. Então, eu acho que só nos investimentos que a gente ainda tem esse conceito que a globalização não chegou no Brasil. Sim, perfeito, obrigado. É engraçado, os fundos brasileiros, quando eles tomam posições nas empresas brasileiras, eles acabam por pegar uma porcentagem grande, né? E a GeoCapital, por investir em reais, provavelmente pega uma porcentagem muito menor do que os fundos pegam dessas empresas no Brasil, né? Ainda mais diz do capital total da companhia. Ainda mais que as empresas são gigantescas, né? Esse é um ponto super relevante, porque acho que uma das coisas que para a gente é muito importante, né, no investimento é a liquidez. E quando você vai comprar essas ações dessas companhias que eu falei, enfim, elas são muito líquidas. Então, você tem oportunidades muito grandes, né, de entrar e sair sem muito problema. Eu lembro uma vez que a gente tinha bastante ação da Tiffany, e a Tiffany foi vendida, né, para o grupo LVMH, e a gente estava querendo vender, a gente tinha mais de 150, acho que eram 130, 140 milhões de reais em Tiffany, né, e a gente queria vender e estava no pre-market ainda lá fora, e a gente falou, putz, será que vai dar para vender, né? Vamos tentar vender devagarinho no pre-market para não mexer no preço, mas já vamos pelo menos vendendo um pouquinho, porque o pre-market o preço estava muito bom, a gente queria vender. E quando a gente viu, a gente vendeu a posição inteira no pre-market e não mexeu com o preço. Assim. Então, é outro mundo de liquidez, né? E acho que isso para um gestor é muito bom. Nossa próxima pergunta tendo em vista que a GeoCapital
ela é focada exclusivamente em investir em empresas estrangeiras, o número de companhias que estão no pool dela é um número gigantesco, né? E quando a gente compara com a nossa bolsa de valores, a B3, perante as empresas americanas, europeias, asiáticas, e diante disso, qual o processo que vocês da GeoCapital utilizam para filtrar as melhores opções de investimentos dentro desse todo o universo de empresas disponíveis? Só para dar um número para você, do tamanho da disparidade, a última vez que eu vi, alguém levantou, a gente tinha no mundo 70 mil empresas listadas no mundo inteiro, né? Acho que na Bovespa, na B3, não tem 400, então mostra um pouco, só nos Estados Unidos acho que são mais de 5 mil, então mostra um pouco o tamanho dessa disparidade, né? E de fato isso coloca um desafio, porque se você tem um desafio quando você está aqui na B3 procurando ações boas, ativos bons, porque tem um número pequeno, você tem um outro desafio que é se organizar um processo de investimento que você não se perca, porque, de novo, no mundo sempre vai ter um setor, uma ação, uma história que você não viu e que parecia que devia ter visto, né? Então, ali na GEL, o que a gente criou, a GEL tem um processo muito bem definido, muito estruturado, para evitar o que a gente chama no mercado de style drifting, né? Que é você você se distanciar do seu estilo. Então, o estilo que a gente tem, que a GEL tem, é muito definido. O que a gente procura é empresa de qualidade, né? Então, a GEL criou um scorecard, né? Uma planilha mesmo, onde cada empresa que entra no comitê de investimento, o time de investimentos da GEL procura certos parâmetros, são 12 parâmetros, mas basicamente a gente procura poder de preço, cultura de dono e crescimento dos lucros. As companhias que mais têm isso, né, são as companhias que vão para o nosso universo de cobertura. Então, a gente pode pegar qualquer empresa do mundo, desde que não seja brasileira, passar por um comitê de investimento e, se ela tiver uma avaliação como modelo de negócio entre as 60 melhores, ela vai entrar. Então, é como se fosse um vestibular. A gente tem 60 vagas, né? E as 60 maiores notas nesse processo de avaliação de modelo de negócios são as 60 empresas que compõem o nosso universo de cobertura. Não no portfólio, mas no universo de cobertura. Então, é um processo bem definido, bem pouco subjetivo, que a gente criou. Foi uma metodologia onde eu consigo comparar e ter uma opinião. Que negócio eu gosto mais, Disney ou John Deere? Imagina, comparar Disney com John Deere, você fala, não dá. Dá, a gente criou uma régua. Você pega uma empresa, traduz, granulariza, até que você chega num número mesmo. A gente tem mais de Disney do que de John Deere. E quem não passa na nota de corte aí dos 60 primeiros, né, fica fora e não pode ir para o portfólio da GEL. Dentro desses 60, quer dizer que então já é um grupo, vamos dizer, muito exclusivo, né? muito de companhias que tem uma barra muito alta de qualidade, na nossa opinião. As que vão para o portfólio são as que a gente entende estejam baratas. Então, o que depois tem uma segunda metodologia, né? Então, a primeira é de qualidade, tem uma segunda metodologia onde a gente fica buscando comparar o preço dessa companhia com o valuation de 5 anos que a gente tem para ela. E quanto maior essa diferença, né? Quanto mais a diferença aparece, mais barato esse ativo fica, mais a gente quer ter no portfólio. À medida em que ela vai tendo mais, vamos dizer, diferença entre preço e valuation de longo prazo, mais a gente quer investir nela, ela vai para o portfólio. Então, das 60, hoje a gente tem mais ou menos 18 no portfólio, o que quer dizer que as outras, na nossa opinião, estão caras. Legal, obrigado. Ainda então, puxando esse gancho de como vocês fazem aquisições, você teria como citar alguma aquisição que vocês fizeram no passado, que tem alguma história por detrás que você acha que se diferenciou das outras, que teve algo que foi realmente marcante na história da GeoCapital como um todo? Algo que vocês eu gosto muito de dar o exemplo da Tiffany, que eu comentei, porque foi um caso que teve começo, meio e fim, né? Uhum. Porque uma dúvida que eu acho que às vezes o investidor tem, e até eu mesmo pensava muito assim, mas essas empresas, né, são muito grandes, muito cobertas, muito sell-side, muito buy-side, muito líquida. Será que ela fica substancialmente
com o seu preço longe do seu valor de longo prazo justo, né? Será que tem essa distorção num mercado tão eficiente como esses mercados que eu estou comentando? E Tiffany, para vocês terem, e a nossa opinião é que sim, né? E Tiffany, para vocês terem uma ideia, quando a gente começou a montar uma posição lá em 2014, a Tiffany ela custava, o preço dela em bolsa era menor do que ela tinha de diamante em estoque. Então, assim, você fala, pô, mas como que isso acontece? Porque o mercado, ele entra em algumas dinâmicas irracionais, às vezes, e mesmo um ativo conhecido, coberto, com muita gente olhando, vai para lugares, porque o mercado entra em umas narrativas, assim, e é meio piada até, mas o que fazia a Tiffany ficar tão barata é porque tinha um senso comum que dizia que os millennials não comprariam joias com marca mais, porque o millennium era mais desprendido e tal. E aí a gente na Geo fica pensando assim, mas quem que sabe? Quem é millennium? Quem que consegue dizer isso? A gente estava conversando também antes aqui, né? Quem que consegue saber do comportamento individual de todas as pessoas com o nome guarda-chuva desse millenniums, né? O que a gente olha era quanto ela estava vendendo, quanto ela estava custando, quantas lojas ela estava abrindo, e a gente só via ela crescendo e aumentando e fazendo planos de marketing, de expansão, e o preço dela valendo menos do que o valor de diamantes que ela tinha em estoque. Então, para a gente era um negócio descabido. E a gente começou a investir ali, foi uma companhia que a gente investiu bastante, até que, de novo, ano passado, ela subiu muito, a LVMH comprou, e aí nesses 5 anos a gente fez mais ou menos 15% ao ano em Tiffany, num ativo desse porte para o nosso investidor. Então essa história eu acho bem legal porque ela mostra como os ativos às vezes ficam em preços muito, na nossa opinião, muito estressados ou muito errados até, né? Eu diria que hoje um ativo que a gente olha assim por exemplo, a Bembev, né, que é a dona da Ambev aqui no Brasil, né, a Bud. Ela, na nossa opinião, está muito barata, ela sofreu muito, caiu muito, e ela hoje ela custa, né, não vale, mas ela custa menos do que ela pagou pela SABMiller, que foi a última das aquisições dela. Então, assim, é um negócio também para a gente muito distorcido o preço. Claro que a gente pode estar errado, e por isso que a gente tem 20 companhias no portfólio, 18, não tem uma só, mas todas elas têm um case assim que você olha e fala, está muito estressado o preço, mesmo num ambiente mais difícil e desafiador. Então, eu gosto de dar o exemplo da Tiffany por isso, porque a gente comprou ela realmente num estágio de estresse muito grande. Muito legal. Aí, ainda antes de passar para a próxima pergunta, teve alguma... A gente estava conversando antes dessas aquisições e como são grandes empresas, em tese você olha só para o longo prazo, mas teve alguma aquisição que você teve que reconsiderar junto com os seus parceiros aí na Geo Capital por causa da pandemia, que vocês falaram, opa, calma aí, talvez a nossa previsão seja muito alterada por causa do que está acontecendo agora? Eu vou responder a pergunta em duas etapas. A primeira é a 60, porque assim, a gente tem certeza, e a gente estava conversando um pouco antes também, né, de se a gente esperava que a crise fosse desse tamanho, acho que ninguém esperava, mas a gente chegou muito rápido a uma conclusão, ou a uma ideia, um entendimento que nenhuma empresa hoje ela é igual ao que ela era há 2, 3 meses atrás, tanto em termos de valuation quanto em termos de modelos de negócio. Então eu brinco que a primeira coisa que a gente fez, a hora que a gente viu a profundidade da crise, foi montar uma maquininha, imagina uma máquina de moer carne, e passou todas as 60 teses de investimento dentro dela e viu o que saía do outro lado. Então a gente estressou muito as teses, né? Pegou cada case e falou, não, vamos jogar um cenário assim, que há 3 meses atrás eu nem conseguia pensar. Disney, por exemplo. Se você me pedisse para estressar o cenário de Disney há 3 meses atrás, eu não ia falar, fecha o parque 6 meses. Porque se eu falasse isso, você ia falar, mas nunca fechou? Tá bom, não exagera, né? E o parque está fechado. Então, assim, é desse tamanho o estresse que a gente teve que jogar nas companhias. Então, eu diria que primeiro o trabalho que a Geo fez foi as 60 empresas que a gente estuda, a gente passou por esse processo de estressar muito as teses. E aí, muitas delas continuam saudáveis no sentido de não achamos que vai quebrar, mas valem menos no longo prazo. E algumas a gente resolveu sair, tirar das 60, porque a gente acha que podem sim trazer um risco estrutural para o portfólio. E aí, desse segundo
grupo que a gente tirou e hoje a gente, vamos dizer, não vai ter no portfólio, que a gente tirou do portfólio, eu citaria Marriott e Boeing. São duas companhias que a gente gostava, tinham tirado notas altas no nosso vestibular de qualidade de modelo de negócio, mas no fundo as duas deram azar, né? Elas estão em negócios altamente impactados pela consequência da crise, que é todo mundo em casa, porque não tem como a Marriott, vamos dizer, sair bem dessa crise, sendo que o produto dela é quarto de hotel. Então, é azar mesmo. Tem certas horas que é azar e sorte. Se a crise fosse de outra natureza e os preços tivessem caído igual, mas a consequência não fosse todo mundo ficar em casa, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Se o trigger da crise tivesse sido a eleição americana, com a Warren que falava que ia destruir as empresas de tecnologia, né? Se isso fosse o alfinete que estoura a crise, talvez Marriott já caía o preço, mas estava tudo bem como modelo de negócio, e talvez a gente ia estar pensando em Alphabet, em Facebook. Será que eles são viáveis? Mas, de novo, não é isso que aconteceu. O que aconteceu foi uma pandemia com todo mundo em casa, então Marriott, Boeing, foram quem tomou o soco na cara, e a gente tirou da nossa planilha de cobertura e do nosso universo. As outras, a gente entende que são muito impactadas. Claro que são. Disney, como eu falei, a gente acha que vai ter receitas de milhares e milhares, milhões e milhões de dólares menores do que a gente projetava. A gente faz o ajuste no valuation, mas ela não quebra. Então, a gente fez essa distinção. Entendi. Obrigado, viu? Bom, Gustavo, dentro desse contexto aí de coronavírus, né, que causou esse cenário de recessão global como um todo, mas o dinheiro em um cenário de recessão global, ele sempre migra, né, dos países emergentes, né, para os países mais seguros, como é o caso dos Estados Unidos, né, que é tido como referência de risco no mundo. De que maneira você vê que esse movimento aí comum de mercado, conhecido como flight to quality, tem afetado os fundos como os da GEL, que investem exclusivamente em empresas estrangeiras? Dá para trazer um paralelo assim das empresas estrangeiras com as brasileiras, que o Brasil vem sofrendo bastante com essa crise, né? Eu acho que ele caiu. Não, estou aqui. O primeiro ponto que eu traria é a gente olhar a moeda, né? Então, talvez o maior termômetro que mostre o quão o Brasil, de fato, é visto pela comunidade internacional como um ativo de risco é o que aconteceu com a nossa moeda, né? E em relação às empresas, que eu consigo ver muito mais cenários, muito maiores probabilidades de que empresas globais com bom acesso a capital, a financiamento de capital, com acesso a mercados muito diferentes e distintos, consigam surfar e, vamos dizer, navegar essa crise de forma muito melhor do que companhias que sejam focadas em um mercado como o brasileiro. Então, o que a gente espera e o que eu tenho sentido dos investidores é o maior interesse em falar de ativos globais, porque tem essa percepção que provavelmente as empresas que têm, de novo, né, estão listadas em países desenvolvidos e que têm seus negócios fincados em muitos lugares e desenvolvidos, provavelmente, a gente acha, tem uma chance maior de sair antes de um cenário muito drástico ou até ter um risco menor de não conseguir chegar lá, né? Então, eu acho que essa diferenciação tem ficado clara no mercado, mas talvez o maior termômetro é a moeda mesmo. Não, perfeito. A Verde, se eu não me engano, agora está olhando com muito mais otimismo, né, as ações americanas, né, que estão saindo Luiz, agora. Meu ex-chefe e sócio, anda falando bastante, né, que aumentou muito bolsa mas que aumentou muito bolsa americana, né, que nunca viu tão barato. Tá? Agora até acho que ele já saiu um pouquinho, que subiu muito, mas ele anda falando mesmo, andou falando. A gente até conversei com ele sobre isso, mas queria que ele investisse na GEL. Eu tenho uma pergunta. Vocês investem em alguma ação de empresa chinesa?
Não, hoje não. Pode investir. A gente tem um trabalho presente, vamos dizer, ongoing, de tentar estudar mais o mercado asiático como um todo, não necessariamente só a China, mas asiático como um todo, para encontrar eventualmente empresas que passem nesse nosso vestibular aí. A gente tem certeza que elas existem, a gente tem certeza que a gente ainda não encontrou só. Coreia, China, Japão, Índia, são países que têm muitas empresas listadas e que certamente muitas delas poderiam estar nesse grupo de 60 companhias que a Geo segue. Mas do outro lado, então não, a resposta é não tem nenhuma empresa asiática propriamente dita, mas do outro lado, muitas das companhias que a gente investe têm na Ásia um importante mercado consumidor, né? Falei aqui de algumas, a Disney, por exemplo, tem inclusive um parque de diversões em Xangai, mas Nike tem um negócio importante na Disney, John Deere, as empresas de luxo, a gente tem a LVMH, que é um mercado super relevante, o mercado asiático. Então, não quer dizer que você não está exposto, né, ao mercado asiático por não ter companhias na Ásia. Entendi. Bom, ainda pegando essa parte mais do setor com relação ao corona, já é um fator, claro, que alguns países sofreram bastante, tiveram um grande impacto. Os Estados Unidos é um deles, como o Adolfo já comentou. Outros, como Espanha, França e China, flexibilizaram um pouco, às vezes, a quarentena para tentar descobrir, com as políticas de cada país, óbvio. E algumas delas já sentiram uma segunda onda vindo aí, vamos dizer. Já é algo que saiu nas notícias de uma possível segunda onda vindo. O que você acredita que seja uma das principais consequências se realmente vier uma segunda onda do coronavírus e como ela pode ainda afetar as empresas, às vezes na própria recuperação que algumas já estão tendo, se viesse uma segunda onda nesse caso? A gente lá na Geo tem uma visão muito de bottom-up, né, de baixo para cima, né? Ou seja, olhando a empresa propriamente dita, a gente não tem muita opinião macro, sim, e muito menos de saúde, né? Acho que é muito difícil de saber se tem ou não uma segunda onda e tal. O que a gente está preparado, vamos dizer, e o que a gente tem, o que a gente ajeitou aquela maquininha ali de moer carne, é para um cenário muito pessimista. Então, com ou sem segunda onda, a gente está projetando uma recuperação muito lenta nos lucros das empresas que a gente olha. Então, quando você pega a Disney, só para pegar esse exemplo, a gente está projetando que o parque fica fechado por 8 meses e que a ocupação que a gente tinha antes da crise do corona só vem em 2022. Então, acho que a solução para você se proteger e você não ter que ficar adivinhando se vem ou não, é você já ser muito conservador e colocar no preço das companhias um cenário muito drástico, porque é o que a gente está vendo. Os parques estão fechados, os restaurantes estão fechados, os hotéis estão fechados, os cruzeiros da Disney não estão andando, né? Por outro lado, obviamente, também a Disney tem o Disney Plus que está crescendo mais. Então, eu acho que o desafio aqui do gestor é ele pegar a empresa, pelo menos é o jeito da Geo, né? A gente, em vez de tentar descobrir ou chutar ou criar um modelo para identificar se tem ou não segunda onda, o que a gente faz é olhar modelo de negócio a modelo de negócio, por isso são só 60, para a gente poder ir muito profundamente e, no detalhe, tentar entender que consequências o cenário muito mais difícil vai ter para os lucros da companhia. Perfeito. Gustavo, nós gostaríamos de saber quais empresas do exterior, né, na visão de vocês, na sua visão, acabam se destacando durante essa pandemia e quais tendências setoriais são possíveis de se enxergar nesse contexto? Eu acho que assim, dentro das 60 companhias que a gente olha de um jeito bem profundo e tal, algumas saíram do lado de lá da. Acho que ele travou. Gustavo? Aí, Gustavo. Eu acho que ele travou de novo. Vamos ver se é o mesmo problema do anterior. Só dele Vou conseguir mandar uma mensagem reconectar. para ele aqui. Ele, por enquanto, não caiu da live, mas ainda assim travou forte. Enquanto isso, a gente já vai lendo aqui as perguntas para já ir organizando também. Pessoal, a gente tem alguém já está lendo as perguntas para já ir organizando melhor, gente, mas aí aqui a gente também já consegue parar e ver pessoalmente elas aqui, para também já conseguir ver isso. Aí, acho que ele entrou. Voltei.
Oh, perfeito. Você consegue ouvir a gente, Gustavo? Oi, pessoal. Estamos ouvindo. Vou pedir para ele ligar a câmera, que acho que fica mais fácil. Alô? Oi, a gente consegue te ouvir, Gustavo. Você consegue ouvir a gente? Só acho que você está com a câmera desligada, Gustavo. Eu acho que está tendo problema para conectar, realmente. Ele está conectado, né? Sim. Enquanto isso, vamos dando uma olhada aí nas questões que o pessoal está mandando. Estou vendo aqui. Dá para selecionar algumas, olha. Ele entrou aqui, acho que pelo telefone. Possível. Bom, o João Moreno, ele perguntou o nome do fundo de investimento deles, é Geo Capital. Essa a gente consegue responder. E ele falou dos dois, né? Um com o Red e o outro sem, mas aí a gente fala mais pra frente. Sim. E o Ivo também mandou uma aqui que é legal, Vitor. Depois dá uma olhada que você vai focar nas perguntas. O Sidney Soares perguntou se para investir nas empresas Estrangeiras, necessariamente tem que ser um investidor qualificado. Sim, a gente respondeu isso. Sim, mas tem que ter no mínimo investir... 1 milhão de reais em ativos, né? Ou seja, mas isso para investir pela Geo Capital, a gente está comentando, tá? Sim. Tem outras maneiras de você conseguir comprar ações internacionais não sendo um investidor qualificado. Sim, é bem fácil, né? Na realidade, por exemplo, aí, que acabam imitando, né, copiando, de certa forma, a variação dos ativos estrangeiros, é um exemplo, só que nesse caso também é disponível para investidor qualificado apenas, né? Enfim, é dentro daquilo que a gente falou, né? A CVM, ela cria certas restrições para ter acesso a esse tipo de ativo, né? Já que ela não consegue manter um controle em cima deles, né? Enfim, já que não está fora da jurisdição dela, no caso. Então, por isso que esse tipo de investimento é mais de difícil acesso, né, para investidores. Exato. Eu acho que o Gustavo voltou. Gustavo, você consegue ouvir a gente? Não, esse telefone aí era meu, eu estava ouvindo. Ah, beleza. Tá só ficando eco por causa dos outros dois. Se você conseguir mutar os outros dois por enquanto, só para não ficar o seu eco. Eu mutei o telefone, tá com eco aí? Tá normal. É que eu acho que agora deu certo, É que eu uso sempre um plano B, mas eu estava ouvindo vocês e não consegui entrar porque eu não tinha avisado vocês que era eu, né? Então tá bom. Mas eu estava, vou te falar que vocês estão de parabéns, vocês responderam todas as perguntas até agora, melhor que eu responderia, então não fiz falta nenhuma. Eu estava ouvindo. Eu acho que tem uma pergunta só que perguntaram. Para ser investidor qualificado, realmente tem que ter acho que é R$1 milhão investidos, ou eu já ouvi dizer que você pode só assinar um termo e assim começar, ou realmente tem que ter esse R$1 milhão investidos no investimento? Você tem que ter a descrição, né? A definição de investidor qualificado é ter R$1 milhão no mercado. Isso é uma autodeclaração. Então, mas você perguntar assim, putz, eu posso mentir na declaração? É igual você falar, eu posso ter um RG falso para entrar na balada. É uma consequência que você vai ter que arcar. Então, a regra é que você tem que ter R$1 milhão para investir. Tem uma outra regra, que é se você trabalhar, eu acho, numa gestora, tem uma regra de onde você está trabalhando. Por exemplo, os funcionários da GEL, eu sei que são automaticamente qualificados por trabalhar na GEL. Então, tem alguma outra regra assim, de trabalho, eu não lembro de cabeça, mas a regra mais conhecida e comum é R$1 milhão no mercado, sim. E queria pedir desculpa de novo pelas minhas quedas. Sem problema. Acontece. Não tem como controlar, né? Acontece. A gente sempre se programa para algo assim, às vezes a gente também cai aqui. Então... Sabe que então, esse negócio do telefone, eu sempre entro com o telefone também, porque daí não depende do Wi-Fi, né? E não dá para ver, mas pelo menos eu consigo falar. Consegue conversar com a gente. Claro. A vantagem é que dá a oportunidade para a gente treinar improviso também, né? É verdade. Tranquilo. Mas então, desculpa. Sem problema. Não, sem problema. Bom, eu vou fazer a pergunta, né? Era sobre as tendências setoriais e quais... eu estava respondendo essa, é verdade. Eu caí, eu estava respondendo, né? Deixa eu voltar. Então, tem algumas das empresas que a gente passou na máquina de mercado e que saíram incrivelmente do lado de lá melhores.
né? Ou pelo menos em algumas partes do seu negócio melhor. Então, assim, 100% melhor, eu diria assim, a gente tem uma companhia que chama ICE, que é Intercontinental Exchange, que ela é dona de várias bolsas de valores no mundo, inclusive da Bolsa de Nova York. E ela está tendo um pico de demanda, porque está tendo muita demanda, muita operação de hedge, muita operação de derivativo nas bolsas que ela tem. Então, esse é o tipo de empresa que, vamos dizer, está melhor, né? Você tem também, por exemplo, as companhias sei lá, eu lembro assim, Equifax, talvez, que é uma companhia de birô de crédito. Ela é uma concorrente da Serasa, né? Ela é concorrente da Serasa. Então, ela está crescendo mais, porque mais pessoas estão procurando, como você tem um problema de crédito, né? Mais empresas estão contratando o serviço dela para que ela faça. Né? Então, mais gente está procurando o serviço dela. Então, tem algumas companhias que estão crescendo bastante. Comcast, por exemplo, a Comcast tem dois negócios. A Comcast tem um negócio de conteúdo, parques, esse vai pior, obviamente, mas ela tem um negócio, 80% dela é levar banda larga nas casas dos americanos. Ela é dona da fibra ótica mesmo. Que, obviamente, as pessoas mais em casa, como a gente vê, a gente precisa de mais Wi-Fi, não menos, senão a gente fica caindo no Zoom, que a gente é convidado. Então, mais gente está contratando planos de banda larga que não tem Comcast no Brasil, então a gente cai. Mas mais gente está pedindo e aumentando os seus planos de Comcast. Então, tem algumas companhias, o Disney Plus é uma parte da Disney que está crescendo muito mais do que a gente projetava antes, porque, de novo, as pessoas estão em casa querendo mais conteúdo. Então, algumas empresas, não são as mais... Não é o mais comum, mas algumas empresas, vamos dizer, têm tido resultados bons com as pessoas dentro de casa. O Walmart, a gente não cobre, mas eu li, acabou de reportar uma receita super alta. Então, tem o Netflix está crescendo bastante, a gente também não acompanha, mas a gente acompanha as notícias. Então, tem, sim, alguns setores assim que estão se beneficiando. Legal. Perfeito. E, do contrário, eu diria, viagem e transporte, quer dizer, esse tipo de setor está sendo muito, muito, vamos dizer, atacado, né? Sofrendo muito, como eu disse, hotéis, Boeing, assim, esse tipo de companhia está tendo é bem difícil imaginar como elas vão passar por esse prazo grande aqui de pessoas sem poder sair de casa. Obrigado. Bom, Gustavo, a gente falou um pouco sobre isso, né, mais atrás, mas enfim, retornando ao assunto do câmbio, né, com esse novo patamar de juros no Brasil, com Selic a 3% ao ano, né, ruídos na política e cenário global extremamente incerto, a preocupação crescente com a desvalorização da moeda brasileira em relação ao dólar tem tirado o sono de muita gente, né? E diante dessa tendência no câmbio, como que isso tem afetado os fundos da GEL? Vocês têm um fundo que ele é protegido, né, as variações do dólar, outro não. Você poderia explicar um pouco melhor essa diferença? A gente tem dois fundos, como eu falei, né? A maneira que a gente, vamos dizer, hoje consegue executar aquela nossa missão, aquela nossa visão de ajudar o brasileiro a investir nos melhores ativos globais com dois fundos. Hoje ela se materializa em dois fundos de investimento e um deles tem a variação cambial, então ele se beneficiou dessa alta toda do dólar, porque o investidor comprou ativos estrangeiros em dólar, então o retorno dele é o retorno dos ativos mais o retorno da moeda, né? Mas também muito cliente vinha eu sempre pediu para a gente que queria investir nessas ações, mas tinha uma visão de que não queria ter dólar, queria ter todo o seu patrimônio em reais. E aí a gente tem o fundo que o mercado conhece como redeado, né, que ele é transferido para a moeda real. Então é mais ou menos assim, imagina que a nossa carteira sobe 3% em dólar, né, o fundo e o dólar sobe 3%, naquele dia um fundo vai dar 6% e o outro fundo vai dar 3%. Então um vai ser a mesma coisa, vale se o dólar cair. Então, qual fundo melhor investir? Depende da visão e depende do objetivo do investidor e depende da visão dele, se ele tem uma visão de câmbio ou não. Eu gosto muito da estratégia de longo prazo, de pensar que uma parte do seu patrimônio de longo prazo deveria estar numa moeda mais segura de longo prazo, né, que é o dólar. Então,
Mas, de novo, acho que essa é uma decisão muito individual, circunstancial de cada um, por isso que a gente tem os dois. Não, perfeito. Tem mais alguma pergunta aí? Eu acho que, nossa, realmente é isso mesmo. Gustavo, queria agradecer aí pelas perguntas que a gente passou. Agora, no final da entrevista, a gente sempre abre para um Q&A com o pessoal que está assistindo, eles mandam algumas perguntas, e aí o pessoal que estava selecionando, a gente vai abrir aqui também o Facebook para acompanhar o pessoal mandando agora ao vivo. Então, todo mundo que tem alguma dúvida, algum questionamento que gostaria de perguntar para o Gustavo, agora é a hora, a gente já tem algumas aqui separadas, que a gente aproveitou no meio da entrevista, né, das perguntas que a gente separou, Isso. A gente já mesclou com algumas que o pessoal já tinha feito já, né? Mas enfim, agora fica aberto só para eles fazerem, né? Enfim, mas Sim. A gente já aproveitou algumas perguntas aqui no chat, tá, pessoal? Então, a primeira que eu vou fazer aqui é do Ivo Tanganelli, que ele pergunta para você, Gustavo, como você vê o Fed comprando ações no mercado e quais os impactos disso na economia americana como um todo? Então, ele também fala isso. Tá dando eco agora? Não, estamos te ouvindo bem. É melhor a gente mutar o microfone aí, gente. Os três. Eu vou mutar aqui agora só para ficar mais fácil. Tá bom. Não é porque eu estava ouvindo aqui, mas não sabia se era culpa minha. Cara, assim, eu acho que o Fed, né, no meio dessa crise, ele rapidamente ele colocou em operação todo o kit dele anticrise que ele aprendeu, na verdade, em 2008, 2009. E parte disso é jogar os juros lá para baixo, parte é comprar ativos tanto de renda fixa quanto até de renda variável, né, no mercado para injetar liquidez, né, na economia. Então, assim, eu acho que foi uma decisão de curto prazo, foi uma decisão para evitar um agravamento ainda maior da crise, uma falta de liquidez no mercado, mas obviamente pode gerar uma situação onde os ativos ficam artificialmente inflados por uma demanda por eles não natural, não natural, portanto artificial, né? Então é um cuidado que a gente tem, mas esse é um processo, acho que agora ele se acelerou, mas ele é uma tendência que já vinha existindo, como eu falei, desde 2008, 2009, desde a crise de 2008, o Banco Central vem com uma política expansionista, né, de investir em títulos e de juros muito baixos, e a gente estava esperando o momento que isso pode ou não se traduzir em inflação. Ainda não se traduziu, mas certamente ajuda no valuation mais alto que a gente via antes dessa crise dos ativos. Então, o que eu acho que a consequência que pode ter nisso é, ativos com valuations muito altos, e aí tem que ter cuidado quando vai investir, e 2, uma inflação. Se vier uma inflação, eu acho que ter ativos em bolsa é uma boa proteção. Legal. Próxima pergunta é da Lavínia. Ela gostaria de saber sobre se existe um processo seletivo para entrar na Geo Capital, como ele funciona, e também sobre o dia a dia de um analista da Geo. Sim, já linkando com a pergunta do Daniel aí. É a pergunta do Daniel e da Lavínia. Tá bom. Bom, obrigado, Daniel, Lavínia, e obrigado, era Ivo, né? A primeira, obrigado pela pergunta também. Existe, a gente contrata, a gente agora não está com nenhum processo de estágio aberto, a gente, enfim, gosta de contratar gente jovem e treinar, então tem bastante gente lá, e o melhor caminho, vamos dizer, para quem se interessar pela Geo, ou saber mais pela Geo, no site tem o nosso e-mail, mas eu posso falar aqui, é contato@geocapital.com.br, e eu acho que é contato, o que está no site, eu não sei, melhor entrar no site e olhar, mas tem lá um site onde dá para vocês mandarem um currículo e tal, e assim que tiver, obviamente, algum processo, a gente entra em contato. Hoje não tem nenhum aberto, até pela dificuldade de não poder fazer entrevista ao vivo, e a gente mesmo não está no escritório. E o dia a dia de um analista é muita pesquisa, muito estudo, os analistas mais sêniores, muita viagem para falar com as companhias, para entender os modelos de negócio, para atualizar os modelos de negócio quando uma nova notícia surge ou uma nova informação surge. Então, o dia a dia de um analista é muito tranquilo, calmo, olhando para a empresa
Então, tudo que você imagina assim, no mercado financeiro, tipo lobo de Wall Street, é ao contrário daquilo. Você vai na Geo, parece que você está numa biblioteca. As pessoas... Quem mais faz barulho é o meu time, que é o time que mais comercial, que fala com clientes, mas o time de investimento, o time de análise é muito calmo, muito tranquilo, muitos com fone no ouvido e estudando, vendo os modelos, atualizando. E, obviamente, bastante discussão entre o time sobre cenários, sobre impactos que os cenários podem ter nas companhias. Bom, aproveitando aí esse gancho com essa pergunta, né? Eu queria saber a sua opinião. Tipo, é um movimento muito comum, né? O pessoal sair do sell side e ir para o buy side, né? Enfim, como que vocês veem esse movimento? Vocês geralmente têm preferência para alguém que já teve alguma experiência dentro de um banco, de repente, por um tempo, né? Enfim, como que é o perfil? Ou geralmente o pessoal acaba tendo uma primeira experiência de trabalho também dentro da Geo? Qual que é a visão assim? A gente não tem, assim, no D0 uma predileção por um ou outro perfil. Acho que é muito diferente. Eu já vi várias pessoas que trabalharam no sell side se adaptarem bem no buy side depois. É uma chavinha que você tem que virar, eu acho que é bem diferente mesmo. Mas para a gente o mais importante é alguém que goste de olhar a empresa. O nosso analista, o analista da Geo, a gente valoriza muito mais e ele vai gastar muito mais tempo do dia dele olhando para o modelo de negócio, tentando encontrar forças. Acho que ele caiu, Gustavo. Pegar Não, pegar o que o mercado está falando. Então, para a gente é muito mais relevante que o profissional analista seja, vamos dizer, Gustavo? Acho que... Oi, acho que eu caí, vou continuar aqui. Até quando vocês ouviram, hein? É relevante que o analista seja... Eu acho que tá bom. A gente gosta muito que o analista seja muito mais da indústria, um cara que conhece da indústria, que conhece de um modelo de negócio, que saiba olhar uma empresa e ver forças e fraquezas, do que um trader. Então, o que a gente mais procura é alguém que consiga e goste de olhar a empresa, goste de olhar um negócio, goste de explorar novos ângulos, de debater ideias. Acho que isso que é super importante. Se teve experiência anterior ou não no sell side ou no buy side, para a gente acho que é o que menos importa. Perfeito. Eu acho que a gente está caminhando para os minutos finais aí. O Vitor, se você quiser fazer uma última pergunta, selecionar uma última pergunta, fica à vontade aí para a gente encerrar aqui. Felipe Avi, ele perguntou se tem um período específico de abertura dos fundos da GEL para novos investidores. Os fundos são abertos o tempo inteiro. A gente está disponível nas principais plataformas de investimento e inclusive no... Acho que voltou. Eu vou falar aqui onde eu estou e vocês me veem ali, dá um delayzinho, mas tudo bem, né? Tranquilo. Vamos garantir. Então, o fundo fica aberto sempre, né? E todo dia dá para entrar, dá para investir. E no nosso site, inclusive, tem a lista de todas as plataformas de investimento parceiras através das quais você consegue investir nos fundos. Tudo bem. Bom, acho que ficamos por aqui, né? Não tem mais... Enfim, acho que o pessoal... Acho que a gente cobriu, né? Até daria para fazer mais uma, mas acho que a gente cobriu todas as perguntas que apareceram aqui para a gente. Não, perfeito. Acho que dá para encerrar por aqui. Então, Gustavo, eu gostaria de agradecer a sua presença aí. Novamente, é sempre muito bom tê-lo por perto aí. Infelizmente, a gente está passando por tudo isso aí. Não dá para a gente fazer o convite para você vir diretamente na Unicamp, né? Palestrar lá, como houve em 2018. Mas, enfim, assim que surgir a oportunidade, né? A gente vai estar retornando aí com esse tipo de contato mais próximo, que nada substitui, né? O contato presencial, isso daí é muito importante, né? Até porque lá eu não caí nenhuma vez. Ainda bem, né? Porque lá talvez fosse pior. Mas não, eu que agradeço. Mais, no caso. Eu que agradeço. Gustavo, surgiu uma pergunta aqui que ela é geral e acho que encaixa várias perguntas que o pessoal está fazendo aqui. Eu não sei se você tem um tempo disponível. 3 minutinhos, tranquilo?
Claro, Só que, que o pessoal está perguntando, empresas como aqui, teve o Paulo perguntando do setor farmacêutico e outras como a RAP, Netflix, todas elas estão crescendo bastante nesse momento da pandemia. Eles queriam saber se esse está sendo realmente um momento em que vocês estão virando para pensar em investimentos nessas empresas, ou se é por uma coisa específica como a Netflix, então talvez seja algo muito específico para realmente pôr no leque de investimentos naquelas 60 possíveis para vocês. Legal. Uma coisa que eu acho muito importante, que é muito presente assim no processo da GEL, é que acho muito perigoso, a gente acha, né, muito perigoso você fazer uma opinião sobre uma empresa com a profundidade que a gente se propõe a ter no meio de um movimento. Então, assim, eu acho que é muito arriscado a gente agora, porque parece que o cenário é bom para uma farmacêutica, que a gente nunca olhou, a gente olhar rapidinho, né? Então, o que a gente faz é realmente ficar dentro das 60, por isso que a gente cuida do universo de cobertura com tanto carinho e com tanta dedicação, porque a gente quer que ele tenha empresas diversas, de diversas geografias, de diversos setores, de diversos momentos do ciclo de investimento delas, para que na crise a gente tenha as ganhadoras e as perdedoras e consiga estar nas ganhadoras das que a gente já conhece. Acho que seria a gente, enfim, de novo, né, no perfil da GEL, do jeito que a GEL faz, seria perigoso essa mudança ou essa tentativa de agora fazer opinião sobre um ativo só porque parece que o cenário é bom para ele. Sim. Perfeito. Acho que era isso mesmo. De novo, como o Adolfo falou, queria agradecer você por tudo que você fez aí, disponibilizar esse tempo para a gente, nessa correria aí toda. Então, de novo, agradecemos, nos desculpamos por a correria que a gente falou que a gente estava aqui, de organizar essa live, mas obrigado por tudo, obrigado a todo mundo que estava assistindo aí. A gente vai disponibilizar também a live para ficar junto com as outras lives que a gente está fazendo. Então, todo mundo que queira assistir depois ou passar de novo pelos pontos que o Gustavo falou, vai estar disponível aqui. Beleza, gente? De novo, obrigado por tudo, Gustavo. Eu que agradeço vocês de novo e é um prazer, eu gosto de falar, de trocar experiência, contar um pouco o que eu já passei e escutar também as perguntas, tal. Então, para mim é sempre um prazer. Podem contar comigo quando quiserem, conte comigo e certamente quando puder ir lá na faculdade presencialmente, se quiserem me convidar, podem contar comigo também. Com certeza. Perfeito, Gustavo. O convite Obrigado, já fica aí. Já fica. Mas convite é muito de carioca, né? Que passa lá quando der. Quando der. Com certeza, quando a CMF chegar, a gente vai pegar o seu contato para tentar arrumar alguma coisa presencial agora, né? Tranquilo. Tô à disposição. Obrigado, viu, Gustavo, novamente aí. Valeu. Nos assistiram. Obrigado, Gustavo. Até